Corinthians em São Januário. Um jogo sempre difícil. E pelo que a gente viu contra o Grêmio domingo, Edmundo, o jogo que o Vasco está preocupado mesmo é contra o Corinthians, né? Porque pouparam o Luiz Fabiano contra o Grêmio, vai jogar hoje. Então, acho que o foco, né? Eu acho que foi a semana que a gente falou que o Eurico falou que em São Januário tem que ganhar todos os jogos. É obrigação ganhar em casa. O Vasco, o estádio de São Januário já foi o maior aliado do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Do time. E a sua torcida também, que está fazendo a sua parte, está lotando o estádio. Eu entendo que nesse início de campeonato, essas primeiras 5 rodadas, é o confronto mais difícil para ambos. Tanto para o Vasco quanto para o Corinthians. Para o Vasco porque encara um dos mais regulares da temporada, o que menos perdeu, 17 jogos sem perder e com uma consistência tática muito boa, que é o time do Corinthians. E pro Corinthians também pega um time que vai jogar em casa com 100% de aproveitamento, que a torcida está apoiando. Então é um jogo bem difícil. O Campeonato Brasileiro, ontem tivemos Fluminense e Atlético Paranaense, foi difícil. Hoje, Sport e Flamengo, não dá para arriscar quem vai ganhar. Curitiba e Palmeiras, muito menos. Então, assim, tem sempre essa rivalidade, essa peculiaridade no Campeonato Brasileiro, que os jogos são sempre muito difíceis. Mas se o Vasco conseguir realmente fazer do Estádio de São Januário um caldeirão, ele pode conquistar todas, ou a maioria das vitórias, jogando no seu estádio e chegar numa posição legal na tabela. Ô Pascoal, nós estamos vendo aí, esse Corinthians e Vasco, foi o Corinthians em 2015. 1-1, e o jogo que o Corinthians se tornou campeão brasileiro. Agora, o Eurico quer que ganhe todos os jogos em São Januário. E o Corinthians, Pascoal? O Corinthians vem completo? Não, o Corinthians vem com alguns desfalques. Vem com o Paulo Roberto na lateral direita, porque o lateral reserva, o Léo Príncipe, também está machucado. O Fagner está na seleção? E o titular está na seleção brasileira, que é o Fagner. Vem com o Pedro Henrique na zaga, uma outra... o Pedro Henrique já tem jogado algumas partidas em lugar do Balbuena, que foi cortado também da seleção do Paraguai. O Guilherme Arana na lateral esquerda, no mais o Pablo na quarta zaga. No meio campo, o Maicon conseguiu se recuperar de uma dor que tinha na perna e vai começar o jogo. E aí entram duas novidades, o Marquinhos Gabriel aberto pela direita e o atacante, o Cleison Romero, aberto pela esquerda. Então, o Corinthians tem... Joga o Cleison? Cleison Romero. O Cleison, não. O Cleison que veio da Ponte. Isso. O Cleison que veio... Não o Cleiton. Confundo com o Cleiton. Clayton. É Cleison e... Não, o que veio da Ponte é Cleison ou Clayson? Não, Cleison. E o outro que veio já do tá Atlético, que era do Figueirense, é Cleiton. Mas, Pascoal, eu te convido a chamar o jogador de Clayton. Sabe por quê? Se você disser Cleison e Clayton, a sonoridade é muito próxima. Mas você vai modificar o nome do cara. É melhor você falar, um é o titular, outro é o reserva. Não, mas os dois são reserva. Cleison e Cleiton. Tem alguma dificuldade nisso? O Cleiton não pode ser titular do time do Corinthians. O Cleiton? Pode. Pode? Claro que pode. Se o Romero O Romero é um monstro. Se o Romero o Cleiton pode ser titular. Mas o Romero é só a minha opinião. Tecnicamente ele é melhor, o Cleiton. Só que talvez ele não se enquadre no sistema tático. Porque taticamente o Romero cumpre uma função de proteger o Fagner como ninguém faz, né? Então, o Corinthians, mais que um time, é um conceito. É isso que faz o Corinthians um time diferenciado dos demais nesse campeonato. Para ser campeão, não sei. Mas o Corinthians é um conceito que começou com o Mano e foi aperfeiçoadíssimo com o Tite. Aí houve umas bobagens aí da direção do Corinthians, contratações aí do Cristóvão, do Oswaldo Oliveira, e agora esse conceito foi retomado com o Carille. Então, quem entra ali sabe o que tem que fazer. O cara vai dar a vida dele para ser eficiente dentro do sistema montado pelo Carille. Claro que há jogadores que têm mais qualidade do que outros. Por exemplo, sai o Rodriguinho, é difícil você encontrar um substituto. A mesma coisa pro Jadson. Vai Marquinhos Gabriel. Então, é difícil. Mas o conceito, a filosofia, ela sempre está presente quando o Corinthians entra em campo. Então, o Corinthians não perdeu nenhum jogo até agora. No campeonato não tomou nenhum gol. Não tomou nenhum gol também.
Então é um time difícil de ser Por isso batido. não tomou nenhum gol ainda Não tomou no nenhum Brasileirão? Não. Ainda não. Não tomou nenhum gol no Brasileiro. Como não? A Chapecoense foi 1-1. Perdão, só na estreia. Dois jogos que ele não toma gol. Então desculpa aí. O quê? 3 jogos, ou 2. O Santos não tomou nem contra o Vitória, Então, nem contra o Atlético Goianiense. Isso, então são 3 jogos que toma gol. Tomou só no primeiro jogo. Então é aquilo que eu falei, esse conceito, essa filosofia, essa maneira de encarar o jogo, que, repito, começou com o Mano, tá? Aí o Tite vem, eleva o Corinthians completamente de patamar. Eles tiram o Corinthians daqui, vamos supor, e leva o Corinthians aqui. Tá? Aí quando assume o Cristóvão e o Oswaldo Oliveira, faz isso, vai lá pra baixo. Aí volta o Carille, começa daqui e já tá um pouquinho mais acima. Então eu acho que mesmo sem esses jogadores, o Romero na seleção, o Balbuena machucado, Jadson e Rodriguinho na seleção brasileira. O Fagner e o Rodriguinho na seleção. Eu acho que vai mudar. Claro, esses jogadores têm muito peso. Mas o conceito, a filosofia permanece. E o Corinthians vai ser um time difícil de ser batido hoje à noite, mesmo com o Vasco jogando em casa. O Vasco não é favorito hoje? Não tem favorito esse jogo. Não tem favorito. Mesmo com o Vasco jogando em casa. Eu, sinceramente, não me surpreenderia, por exemplo, se o Corinthians ganhasse o jogo. Não tem favorito, Edmundo? Mesmo sendo em São Januário, com a torcida, a pressão? Acho difícil você apontar um favorito. Mas a torcida jogando junto, o time do Vasco tem melhorado bastante. E os desfalques do Corinthians, acho que faz com que o Vasco tenha mais chance. Se vai ganhar, eu não sei. A gente vai ver, pelos números, o Vasco vai atacar mais, vai finalizar mais. Porque é o jeito do Vasco jogar em casa. E é o jeito do Corinthians jogar fora. E é o jeito do Corinthians se comportar fora. Mas isso não necessariamente se traduz em resultados, né? O que vale é aquele número lá de cima, não os outros, né? É o número final do placar. Esse é o que vale. Posse de bola, finalizações, essas coisas não contam muito. Mas eu acredito que o Vasco é favorito. Com relação a essa partida, Benja, eu concordo com o Edmundo, vai ser a partida mais difícil que o Corinthians fará no Campeonato Brasileiro até então, porque a última partida contra o Santos é um clássico. Só pegou uma mata até agora, só baba. É um clássico. O Santos é um clássico. Mas não deixa de ser um clássico, gente. Mas pelo fato de ter sido na Arena Corinthians... Se o Corinthians ganhar do Vasco, amanhã eles vão falar, mas o Vasco não tá bem. Pois é. E assim mas vai. o Vasco, o argumento que ele vai falar é um time que estava na Série B. Mas empatou com o líder do campeonato, explica pra eles. O Corinthians empatou com o líder do campeonato, ganhou do campeão baiano, que foi o ano passado o líder do campeonato o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense, que era obrigação, e ganhou do Santos, que é um clássico. Só pegou baba. Então, Flavinho, se a gente pegar o retrospecto até aqui, 17 partidas sem perder. A última derrota do Corinthians foi no Campeonato Paulista para a Ferroviária, jogando fora, e o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Era Peraí. Aí ele tem razão. O Alain Mineiro bateu o pênalti, dominou a bola com a ajeitou a bola com o braço e fez o gol. A frase, o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, ela não existe em nenhum idioma. Existe sim. Não existe. Ela não faz sentido. Se você botar isso, se você botar isso... Deixa o Mano terminar. Se você bota no Google... O Mano vai terminar. Você bota no Google. Deixa O o Corinthians Mano terminar. Fala, prejudicado pela arbitragem. O Google fala... Vai, Mano. Fala. Não pode ir. Fala. A situação é a seguinte, então o Corinthians ele vai pegar um adversário extremamente duro, concordo com o Edmundo, a torcida está apoiando o Vasco ele não vive um bom momento? Não vive, mas a torcida ajudando, ajuda muitos jogadores, cara. O Vasco sabe das suas limitações, o Vasco não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas como o Edmundo disse, em São Januário está 100%. E se a torcida continuar apoiando aí até o término do campeonato, coisa que eu espero que aconteça, o Vasco não cai novamente para a Série B, coisa que o Flavinho deseja. Agora, com relação ao Corinthians, você deseja o Vasco caia pra Série B. Não desejo nada. Eu só falei que o Vasco tem que jogar o campeonato. Não. O Vasco tem que jogar esse campeonato para não cair. É isso que eu falo. Ou seja, eu não estou desejando nada. Não desejo nada. Diretamente você torce contra os grandes. E o Vasco é um grande time Mas deixa eu perguntar, Edmundo, você vai continuar. O Vasco tem que jogar para não cair ou o Vasco tem que jogar para ser campeão? Não, a história do Vasco diz que ele tem que jogar para ser campeão. Mas essa gangorra de subir e descer deixa qualquer um assustado. Primeiro você tem que montar uma filosofia, como disse o Sormani, que tem implantada no Corinthians, que é uma solidez, um sistema defensivo, você criar um time e a partir daí você buscar novos desafios. O Vasco foi campeão brasileiro, carioca em 2015 e em 2016. E caiu em 2015. Então E quase não subiu em 2016. E quase não subiu em 2016. É um parâmetro que não deve ser levado em consideração, porque os jogos no Campeonato Brasileiro são mais difíceis. Agora, essa ideia
que está sendo colocada pela diretoria e comprada, absorvida pelos torcedores, é sensacional. Porque esse estádio, ele tem uma história lindíssima. Se ganhar 50% dos pontos, se ganhar os jogos em casa, o Vasco vai ficar em sétimo, oitavo no máximo. O Atlético Paranaense fez isso ano passado, ganhou todas em casa. E eventualmente você vai conquistar pontos fora de casa, um ou outro, vai ganhar do Atlético Goianiense, vai ganhar uma partida ou outra jogando num sistema fechadinho, explorando o contra-ataque. Até deu trabalho pro Grêmio no último final de semana, só que aí ainda faltava a figura de um cara mais experiente, ou aquele cara que bota a bola para dentro, aquele que segura a bola e dá um tempero diferente pro time. E eu acho que isso, dessa maneira, com essa mentalidade, o Vasco tem chance de permanecer na primeira divisão, que é o primeiro objetivo, e de brigar por coisas maiores, até, quem sabe, uma vaga na Libertadores. Pode ser. Ô, Benja, eu acho que hoje essa partida tem um significado especial para o Marquinhos Gabriel, cara. O Marquinhos Gabriel, que ele foi contratado com a expectativa de ser titular, inclusive o investimento que o Corinthians fez foi para isso mesmo, e ele não conseguiu vingar no Corinthians. Ele começou bem, depois teve um declínio técnico que foi absurdo e mereceu ficar durante muito tempo no banco. Mas ele entrou contra o Vitória, foi contra o Vitória, não foi que ele entrou? Ele mudou o cenário do jogo. Ele participou ativamente, deu passe, inclusive, pro gol. O Vitória deu passe no gol. Pois é. Aliás, deu 2 assistências, uma que pro o Gabriel gol, perdeu. E o Gabriel perdeu na cara do goleiro. E ele também deu um chute que ele poderia ter feito o gol. Então, Pascoal, hoje, o Marquinhos Gabriel, se ele souber aproveitar essa oportunidade aí, Ô, senhor Mani, ele melhore. sabe há quantos meses eu ouço essa frase? Não, olha, Se o Marquinhos Gabriel Marquinhos jogar... Gabriel, essa é a oportunidade do Marquinhos Gabriel. Mas agora é, Benja. Agora é. Que ele entrou, ele foi agora bem. é. Mas ele entrou há 10 minutos, dá um passe, a gente acha Mudou que o ele jogou jogo. Mudou o jogo. Olha, Mas o Marquinhos Gabriel... entrou minutos, o Marquinhos, o tempo todo. Olha Precisa aqui, jogar o tempo deixa eu todo. responder a sua o pergunta. Marquinhos Eu sei que você tá Gabriel, perguntando. desde que chegou no Corinthians, jogou 2 partidas legais, depois não jogou mais nada. Mas desde quando ele chegou ao Corinthians, o Corinthians é completamente desorganizado. Exato, é isso, a resposta é essa. E esse Pela ano primeira que o vez está Corinthians organizado. está organizado, Exatamente. ele foi reserva. Pelos motivos óbvios, de não ter jogado bem a temporada passada. Mas Quem foi eu concordo técnico com o Mano. Essa é a chance dele entrar, mostrar que tem potencial num time organizado. Se ele não mostrar no time organizado, aí realmente eu vou ter que dar a mão à palmatória que ele não serve para jogar no Corinthians. Que não é a minha opinião. Eu acho que ele tecnicamente tem condições de jogar no time do Então Corinthians. vocês acham que deveria ter tido a mesma paciência com o Marlone, com o Guilherme? Porque todos chegaram no momento que o Corinthians estava todo desorganizado. Então, mas ó, acontece o seguinte... Só que não esqueça que todos eles chegaram a jogar... paciência. Todos eles jogaram com o Tite, hein? Aí depende... Não esqueça. Depende Sim, senhor. Marquinhos Gabriel não jogou com o Tite. Lógico que jogou. Não, o Tite Jogou. Foi pedido. Quantos jogos? Mas jogou. Não foi muito, não foi muito. Não, lógico que não foi. O Tite foi pra seleção. Exatamente. Eles foram pedidos pelo O Tite pediu Marquinhos Gabriel, o Tite pediu Marlone, o Tite pediu mas ele mal dirigiu Guilherme. os jogadores. Ele mal dirigiu os jogadores. Eles não tiveram tempo de, naquela época, entender a filosofia corintiana. Entendeu? Essa é a diferença. Aí o cara tá lá no Corinthians, pega o Cristóvão e o Oswaldo Oliveira e joga mal, você tem que dar esse desconto. Nessa fatura, O Romero, que todo mundo critica, que todo mundo desce o pau, jogava com o Tite, jogou com o Oswaldo, jogou com o Cristóvão, tá sempre lá. Veja, não é prato pronto. Para uns funciona, para outros não funciona. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é exatamente isso que o Edmundo falou. Vamos ver agora que o Corinthians está arrumado, tem um conceito, como é que esses jogadores vão se comportar. Se não jogarem bem agora, aí, amigo, esquece. E eles vão conhecer o que o treinador está pedindo. Eles podiam até não entender muito bem o que estava acontecendo naquele momento anterior, mas agora eles sabem o que o treinador quer. Marquinhos Gabriel, você sabe o que tem que fazer, esse corredor aqui. É o corredor da direita. O Cleison, você sabe o que tem que fazer, é o corredor aqui. E todo mundo agora sabe o que tem que fazer. Então, se eles sabem o que tem que fazer, fica melhor para ser executado. Eu costumo dizer o seguinte, e o Edmundo foi um brilhante jogador de futebol, vai saber que o jogador só joga com obrigação. Você tem que mandar o jogador fazer. Agora, deixar o jogador... você fica ali à vontade. A vontade não é do jogador. Mais ou menos, né, Você teve jogador tem que ter obrigação. Tem jogador que é disciplinado taticamente. Não, mas ele entende que tem que correr pro grupo. Ele tem que ter obrigação. Edmundo, Você vai marcar aqui. Você vai marcar aqui. Você teve algum